Em fervente oração, vem o teu coração. A Bíblia vai nos apontar dois textos, eu quero trabalhar com dois textos para a gente poder entender aí o jejum. O primeiro texto está em Isaías 58, o segundo texto está em Mateus capítulo 6. Então ali em Mateus capítulo 6, Jesus está falando a respeito de como que nós vivemos a nossa vida religiosa. Então ele vai começar falando a respeito de esmolas, ali do versículo 1 até o versículo 4, depois do versículo 5 até o versículo 15, ele vai falar a respeito de oração, e a partir do versículo 16, ele vai falar a respeito do jejum. Então ele vai falar quando jejuarmos. Então o jejum não pode ser uma imposição, mas é um relacionamento com Deus. E olhando para Isaías 58, lá no versículo 8 e 9, ali o profeta fala as consequências do jejum. Então ele vai falar primeiro que a nossa luz irromperá, então o jejum tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, e depois ele vai falar a respeito de sermos ouvidos, então trata ainda de um relacionamento um pouco mais profundo. Portanto, quando nós jejuamos, nós estamos estreitando o nosso relacionamento com Deus a respeito aí sim de vários temas. Então, em Isaías 58, a palavra vai nos falar qual que é o jejum que agrada ao Senhor. Então, o Senhor está falando para o povo e fazendo perguntas ali para o profeta se quando a gente fica sem comer, se ele acha que é isso que agrada ao Senhor, e não é isso que agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é uma vida reta, o que agrada ao Senhor é também um relacionamento com o próximo, é nós entrarmos na necessidade dos nossos, não apenas irmãos, mas do nosso próximo. Portanto, a gente tem que ver a necessidade dele e acudir ele na necessidade dele, que aí sim nós teremos ali a nossa oração, a nossa súplica ouvida e respondida pelo Senhor. Então, o erro que eu já cometi ao jejuar é fazer o jejum e não orar, fazer jejum e não levar ali para o Senhor um motivo, fazer um jejum apenas ficando sem comer, mas sem um propósito. Portanto, eu acho que esse é o principal erro que a gente pode cometer, que é fazer apenas uma dieta. Então, nós devemos sim ter um motivo e a partir desse motivo jejuarmos. É claro que existe também a possibilidade, e eu já tive essa experiência na minha vida, de começar a jejuar com o Senhor com um motivo e depois, no caminhar desse jejum, desse período de jejum, o Senhor mudar o propósito do meu jejum. Então, começar a me orientar para um outro assunto, para um outro tema. Então, comecei com um motivo e depois esse motivo foi mudado para outro motivo. Então, isso também pode acontecer aí no nosso jejum e aparentemente é um erro, mas na verdade é nós nos dispormos ao Senhor para poder fazer um jejum com a motivação correta. Então, se o Senhor percebe que começamos um jejum com um propósito errado, ele ao longo do jejum vai mudando esse propósito e vai nos orientando. Às vezes nós jejuamos e nos preocupamos apenas com a motivação e também com qual tipo de alimento ou qual tipo de refeição que a gente deve retirar aí do nosso período de jejum, mas algo que é importante nós salientarmos é que no momento do nosso jejum, da nossa santificação através do jejum, o Senhor quer mais do que ouvir as nossas petições e responder às nossas petições, é transformar a nossa vida. Portanto, nós precisamos ficar atento no período de jejum, como nós temos vivido, as coisas que nós temos feito ali, aquilo que desagrada a Deus, porque ao longo do jejum, o Senhor também vai mostrando para a gente algo que precisa ser deixado, alguma forma de viver, algumas palavras que nós precisamos às vezes abandonar, algum pecado que às vezes é necessário reconhecermos, confessarmos e abandonarmos. Portanto, ao longo do jejum,
mais do que nos ouvir, o Senhor quer nos transformar. Então, é um momento adequado, uma oportunidade que nós temos de nos alinharmos com o Senhor para termos a nossa vida transformada, mas mais do que a nossa atitude transformada, a nossa mente transformada. Já então